Na noite de 14 de abril de 1912, o imponente navio de passageiros Titanic, com 270 metros de comprimento, deslizava pelas águas frias do Oceano Atlântico. A tripulação estava ciente da presença de icebergs na região, mas, mesmo assim, o navio manteve sua velocidade de 41 km por hora. Às 23h40, um grande estrondo foi ouvido do lado estribordo. O Titanic havia colidido com um iceberg, abrindo uma fenda de 90 metros no casco, o que permitiu que 7 toneladas de água entrassem a cada segundo. O projeto original previa 64 botes salva-vidas, quantidade suficiente para todos os passageiros e tripulantes. Contudo, os proprietários decidiram reduzir esse número, com o argumento de que menos botes deixariam o convés mais espaçoso e com uma vista melhor para os passageiros. Além disso, a tripulação desconhecia a capacidade máxima de cada bote, o que resultou em uma evacuação desorganizada e cautelosa. Esse erro custou a vida de pelo menos 500 pessoas. Os que não foram engolidos pelo navio acabaram nas águas geladas. Apenas 712 pessoas sobreviveram ao naufrágio do inafundável Titanic. Apesar de ser um desastre icônico, a tragédia do Titanic é considerada relativamente menor em comparação com outros desastres marítimos da história. Vamos iniciar com o navio de cruzeiro alemão. O Wilhelm Gustloff foi palco de uma tragédia histórica no final da Segunda Guerra Mundial, quando as forças soviéticas começaram a avançar para o oeste. Como parte da Operação Hannibal, uma massiva evacuação de civis e soldados alemães, centenas de milhares de refugiados fugiram do leste europeu em direção à Alemanha. O Wilhelm Gustloff, um navio de transporte militar de 208 metros de comprimento, estava sobrecarregado, com cerca de 10.000 pessoas a bordo, 6 vezes mais do que sua capacidade. O navio partiu de Gdansk, na Polônia, com destino à cidade de Kiel, no norte da Alemanha, na noite de 30 de janeiro de 1945. Enquanto isso, um submarino soviético seguia o Wilhelm Gustloff sem que a tripulação soubesse de sua presença. Às 21h, o submarino disparou 3 torpedos contra o navio. O impacto atingiu a proa e a parte central do Wilhelm Gustloff, fazendo com que ele começasse a afundar rapidamente. Os sobreviventes do primeiro ataque correram para o convés, tentando escapar da água que subia. No entanto, o frio extremo impediu que os botes salva-vidas fossem lançados, pois estavam presos e congelados devido à temperatura gelada. Além disso, o lado estribordo do navio foi rapidamente inundado, impossibilitando qualquer resgate do outro lado. Em poucos minutos, o Wilhelm Gustloff virou e afundou. As águas do Mar Báltico estavam a 4 graus Celsius, e aqueles que caíram na água perderam a consciência rapidamente devido ao frio intenso. Apenas 9 botes salva-vidas foram lançados, e poucos sobreviventes foram resgatados por barcos de resgate. No entanto, havia muito poucos barcos disponíveis para resgatar as milhares de pessoas que ainda estavam no mar. Quando as operações de resgate terminaram, o número de sobreviventes era de apenas 1.200. O naufrágio do Wilhelm Gustloff resultou na morte de cerca de 9.000 pessoas, quase 6 vezes mais do que as vítimas do Titanic, tornando uma das maiores tragédias marítimas da história. Em meados do século XIX, durante a febre do ouro nos Estados Unidos, milhares de garimpeiros seguiram para a costa oeste na esperança de enriquecer com metais preciosos. Para transportar o ouro extraído, grandes navios a vapor, como o SS Central América, eram usados. Com 85 metros de comprimento, o navio era parte vital desse transporte. Em 3 de setembro de 1857, o SS Central América partiu de Colón, no Panamá, com destino a Nova York, carregando cerca de 9 toneladas de ouro. Durante uma de suas 44 viagens ao longo de 4 anos, o navio foi surpreendido por um furacão enquanto navegava ao largo da costa leste dos Estados Unidos. A tempestade trouxe ventos de até 169 km por hora e ondas gigantescas, que destruíram as velas e danificaram o casco do navio. No dia 11 de setembro, o motor do navio falhou, deixando-o à mercê da fúria do mar. O capitão William Erdon içou a bandeira americana de cabeça para baixo, sinalizando um pedido de socorro, mas a ajuda demorou. Apenas 2 navios perceberam o sinal e conseguiram resgatar 153 pessoas usando botes salva-vidas. Muitos tripulantes, no entanto, permaneceram a bordo na esperança de salvar o navio e sua valiosa carga. No entanto, ao final da tarde de 12 de setembro, o SS Central América afundou, levando consigo 425 vidas e um tesouro de ouro, hoje avaliado em cerca de 300 milhões de dólares. O SS Qiangye em 1948 participou de um episódio dramático durante a Guerra Civil na China.
Com as forças comunistas avançando e dominando boa parte do território, milhares de pessoas tentavam fugir de Xangai antes da chegada das tropas. Em 4 de dezembro, o SS Qianghia, originalmente projetado para transportar 2.150 refugiados, partiu abarrotado, levando quase o dobro de sua capacidade. Mesmo assim, mais algumas milhares de pessoas se amontoaram a bordo antes da partida. O navio navegava sem incidentes até que cerca de 80 quilômetros ao sul de Xangai, no estuário do rio Huangpu, uma grande explosão ocorreu, provavelmente causada por uma mina naval da Primeira Guerra Mundial. Por estar em águas rasas, o navio não afundou completamente, mas ficou inclinado e parcialmente submerso. A sala de rádio foi inundada, impossibilitando pedidos de socorro. Após cerca de 3 horas, sobreviventes conseguiram disparar foguetes de sinalização, e pequenos barcos chegaram para tentar resgatar alguns dos passageiros. Contudo, poucos sobreviveram. No total, cerca de 3.920 pessoas perderam a vida nesse desastre, que foi 3 vezes mais mortal que o naufrágio do Titanic e é considerado a maior tragédia marítima da China. Em setembro de 2002, a modesta balsa de 80 metros Le Jula zarpou do porto de Ziguinchor, no sul do Senegal, em direção à capital, Dakar. O Le Jula normalmente realizava essa viagem de 480 quilômetros 2 vezes por semana. No entanto, em 2002, o navio passou quase um ano em reparos, com foco especial no motor de bombordo. Quando voltou ao serviço no meio daquele ano, a frequência de viagens foi reduzida para 1 por semana, como medida de precaução. Essa redução aumentou significativamente a demanda por bilhetes. Em 26 de setembro, o Le Jula partiu novamente, desta vez transportando mais de 3 vezes sua capacidade máxima permitida. Com 1.863 pessoas a bordo, muito acima dos 580 lugares disponíveis, o barco já apresentava sinais de sobrecarga, inclinando-se levemente ao deixar o porto. Apesar da superlotação, o clima era inicialmente agradável. Contudo, por volta das 23 horas, o navio enfrentou uma tempestade. Em condições normais, o Le Jula teria resistido à intempérie, mas o peso excessivo e o fato de muitos passageiros estarem no convés superior tornaram o navio extremamente instável. Apenas 5 minutos depois do início da tempestade, o Le Jula virou completamente, deixando o casco para fora da água. Alguns sobreviventes ficaram presos em bolsões de ar no interior da embarcação. Infelizmente, o socorro demorou a chegar. A tripulação, surpreendida pela rápida virada do navio, não conseguiu enviar um pedido de emergência a tempo. Apenas um dos sobreviventes conseguiu disparar um sinalizador. Pescadores locais resgataram alguns passageiros durante a noite, mas as equipes de resgate oficiais só chegaram na manhã seguinte, quando já era tarde demais para salvar aqueles que haviam ficado presos no navio. Após 16 horas, o Le Jula afundou completamente. Apenas 64 pessoas sobreviveram a esse desastre, que se tornou o mais mortal da história marítima da África. Em julho de 1945, durante o final da Segunda Guerra Mundial, o cruzador pesado USS Indianápolis partiu para a Baía de Leyte, nas Filipinas, com 1.195 tripulantes a bordo. O navio estava em uma missão crucial, mas, no meio da viagem, foi surpreendido por um ataque devastador. 2 torpedos disparados por um submarino japonês atingiram o USS Indianápolis, quebrando-o ao meio e fazendo com que o navio afundasse em apenas 12 minutos. Cerca de 300 homens ficaram presos no interior do navio, enquanto os outros 900 foram lançados ao mar, sem barcos salva-vidas suficientes para todos. A situação se tornou desesperadora. Os sobreviventes ficaram à deriva no vasto e implacável Pacífico, enfrentando temperaturas escaldantes durante o dia e o frio intenso à noite. Como se isso não fosse suficiente, os sobreviventes começaram a ser atacados por tubarões, tornando a situação ainda mais terrível. As estações que receberam os sinais de socorro não tomaram as ações necessárias, seja por negligência ou porque acreditaram que os alertas eram falsos alarmes. Foi somente 5 dias depois, quando um avião da Marinha Americana avistou os sobreviventes, que equipes de resgate finalmente chegaram. Dos 1.195 tripulantes do USS Indianápolis, apenas 316 sobreviveram, tornando esse naufrágio um dos maiores desastres navais da história dos Estados Unidos. Em dezembro de 1987, na Ilha de Leyte, nas Filipinas, passageiros começaram a se alinhar para embarcar no navio Dona Paz. O navio, com 93 metros de comprimento, tinha capacidade para 1.518 passageiros, mas, devido a subornos, aproximadamente 4.400 pessoas foram autorizadas a embarcar. No dia 20 de dezembro, às 6h30 da manhã, o Dona Paz partiu de Leyte, com previsão de chegada em Manila na manhã seguinte.
Apesar das condições apertadas, a viagem seguia sem grandes incidentes. No entanto, por volta das 22h30, o Dona Paz colidiu com um petroleiro que transportava produtos inflamáveis. Embora o mar estivesse calmo e a visibilidade fosse boa, nenhum dos dois navios conseguiu evitar a colisão. Após o impacto, o Vector pegou fogo, e as chamas se espalharam rapidamente pelo Dona Paz. Muitos passageiros morreram na explosão inicial, enquanto os sobreviventes se viram obrigados a pular nas águas cobertas por óleo em chamas. Apenas 26 pessoas foram resgatadas, tornando o desastre do Dona Paz um dos mais mortais da história, com cerca de 4.000 mortes. Um número que supera em mais de 2.800 o de vítimas do Titanic. O capitão Francesco Schettino era o responsável por comandar o enorme navio de cruzeiro Costa Concórdia em janeiro de 2012. Com 290 metros de comprimento, o navio transportava 4.229 passageiros animados. No entanto, a empolgação logo deu lugar ao pânico. Schettino decidiu navegar perto da costa para cumprimentar as pessoas em terra e, aparentemente, impressionar sua namorada que estava a bordo. Infelizmente, o navio colidiu com uma rocha submersa, abrindo uma fenda de 53 metros no lado direito do casco. O navio começou a encher de água e inclinar-se para o lado direito. O capitão, no entanto, não avisou imediatamente as autoridades de resgate italianas e demorou mais de 1 hora para começar a evacuar o navio. Durante esse tempo, Costa Concórdia já estava perigosamente inclinado, e em um ato de covardia, Schettino escapou em um bote salva-vidas, alegando que caiu nele por acidente. Após 6 horas de uma difícil evacuação, o navio estava metade submerso, e 32 pessoas morreram no desastre. Schettino foi condenado a 16 anos de prisão por suas ações, enquanto a empresa de cruzeiros pagou 91 milhões de dólares em compensações aos passageiros e à tripulação. Nós terminamos por aqui, mas clicando no vídeo que aparece na sua tela, você verá um conteúdo tão bom quanto esse. Até daqui a pouco.